Juntos, nós recebemos hoje os especialistas, doutora Margarete, que está no Rio, e o doutor Mauro, que está em São Paulo, a quem nós damos boa noite, agradecemos muito pela presença e vamos começar já com uma pergunta para os dois médicos. Eu vou começar pela doutora Margarete. Doutora Margarete, o que é preciso fazer no Brasil hoje em relação à pandemia? Boa noite, Geraldo. Boa noite, Mauro. Nós vimos hoje que os dados oficiais mostram 50% de aumento, 200 casos. Estávamos aqui juntos ontem, vimos 300 casos hoje. A epidemia já está mostrando, nós já temos as curvas, uma tendência de verticalização na transmissão. É preciso restringir cada vez mais, Heraldo, as medidas digamos, esse termo é muito infeliz, coercitivas, mas as medidas de isolamento social. Nós precisamos apertar as medidas, as pessoas têm que entender, precisam entender que se nós não fizermos isso, nós não conseguiremos no momento correto, como é agora, essa semana, a próxima semana, conter a disseminação dessa epidemia. Doutor Mauro, para o senhor, em São Paulo. Olá, Heraldo, um prazer falar com você e os telespectadores da Globo News. Eu gostaria de reforçar o que a doutora Margarete colocou. As pessoas precisam compreender a necessidade de ficarem isoladas. Eu gostaria de dar um exemplo, Heraldo. Vamos supor que todos estivessem dentro de um cinema lotado, tudo escuro, 400 pessoas e alguém grita fogo. Se todo mundo sair correndo ao mesmo tempo pela porta de emergência, a porta de emergência não vai dar conta. As pessoas vão morrer, muitas pessoas vão morrer pisoteadas ou queimadas. Imagina se o lanterninha do cinema passa ali e vai retirando fileira por fileira do cinema. Quase todos vão sair salvos e poucas pessoas vão se machucar. É importante a medida coercitiva para que a epidemia se dissemine mais lentamente e hajam recursos de saúde para que a maior parte das pessoas sejam salvas da pandemia. Se é importante esta questão do isolamento social que a senhora coloca e que o doutor Mauro também coloca, doutora Margarete, o que ainda está faltando e o que a senhora diria para as pessoas que estão nos vendo nesse momento? Olha, Heraldo, está faltando muita coisa, porque quando nós vimos ontem bares lotados, praias lotadas, a impressão que dá, entrevistas hoje que nós vimos pela televisão ao longo do dia e no rádio, há uma nítida impressão de que as pessoas, a sociedade civil de modo mais compacto, ainda não entendeu que nós estamos diante do que eu poderia chamar, sem retórica, de uma guerra. Nós só vamos ganhar essa guerra com muita logística, muita tática, senão nós podemos perder esse timing necessário das ações. As ações que estão sendo tomadas hoje, Geraldo, elas não poderão ser tomadas daqui a um mês. Há dias atrás eu falei aqui mesmo na Globo News que nós somos, e agora já deixamos um pouquinho de selo, a Itália, o que era a Itália um mês atrás. A Itália não tomou as medidas necessárias. E o que nós estamos fazendo, o Ministério da Saúde, autoridades, instituições e, obviamente, as sociedades médicas, é correr atrás para que nós não estejamos numa situação como a Itália está hoje, com esse número absurdo de mortes, uma quantidade de necessidade de internação gigantesca e que o sistema de saúde pode não dar conta. Hoje nós já temos casos graves internados no Rio de Janeiro, nós temos casos seguramente graves internados em São Paulo, em outras cidades. Eu hoje particularmente vi paciente grave. Então, assim, não há dúvida, as pessoas têm que entender uma proporção que é muito fácil, Heraldo. Se nós estamos falando de uma epidemia em que cada pessoa contamina 2,5 ou 3, se nós reduzirmos a transmissão em 10%, nós já teremos um impacto de 40% a 50% na redução. Então, essa conta é fácil de se entender. E é isso que todos precisam entender de modo muito robusto, digamos assim. Doutor Mauro, dá tempo ainda do convencimento. Sim, é importante. Eu acho que é importantíssimo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de conscientização pelas redes sociais, pelos programas de televisão, para que as pessoas compreendam a necessidade disso. Porque, como a doutora Margarete falou, o fato de as pessoas deixarem de ir para o trabalho ou para a escola não é para ficarem na praia, participar de clubes e etc. É exatamente impedir a circulação do vírus. Muita gente não entende, olha, eu não estou doente, por que eu tenho que ficar em casa? Exatamente para que o vírus circule menos, para que você não tenha a chance de
pegar esse vírus e eventualmente passar para alguém. Muitas pessoas são assintomáticas, muitas pessoas podem ter o vírus, o período de incubação é relativamente longo, até 14 dias. Ela pode estar transmitindo o vírus mesmo sem saber, por isso é importantíssima a restrição. Ao longo dessa edição do nosso Jornal das 10, os senhores continuarão conosco aqui com informações e esclarecimentos. Nós vamos seguir com o jornal.